Escola de Adoração 2012. Hoje nós tivemos uma aula muito interessante sobre paternidade com o pastor Alan Brizotti. E ele vai falar um pouquinho pra gente como foi ministrar sobre esse tema na escola. Pastor, bem-vindo à Escola de Adoração. Como foi falar um pouquinho sobre isso para os alunos e ver essa participação tão bonita deles, aceitando bem esse tema? Para mim é sempre uma honra, porque o Rogério, a gente é amigo há muito tempo. As primeiras ideias da Escola de Adoração foram uma parceria nossa, então vir aqui falar hoje, já vendo a escola tomar um outro corpo, para mim é extraordinário. E foquei bem na questão da paternidade de Cristo, a relação pai-filho, porque para mim é a base de toda adoração cristã, esse reconhecimento dele como pai, Deus como pai. Certo. E eu vejo que assim, o pastor Alan, ele tem alguns livros e um deles está aqui com a gente, que é Identidade Cristã. Nesse livro, inclusive, fala muito sobre esse tema. Fala um pouquinho pra gente, pastor, do seu livro. Olha, esse livro aqui é o terceiro que eu tenho hoje pela livraria editora Primícias, que é lá de Goiânia. Tem um outro chamado Desafios da Liderança no Século XXI e um sobre família chamado Deus está na sua casa, casamento, sexo e espiritualidade. Esse Identidade Cristã é um livro que eu trabalhei mais, vamos dizer assim. É um livro muito bíblico, didático, de fácil entendimento. E é um texto que foca muito essa questão da construção da identidade do cristão. É um texto que vai trabalhar, tem 12 capítulos, cada um aspecto da identidade. Então, no geral, você tem uma visão mais, vamos dizer, mais abrangente da espiritualidade e da formação da identidade do crente. Então, eu acho ele fundamental. Eu fico olhando para Deus, Deus aparece primeiro lá em Gênesis no extraordinário de sua presença, aí resolve criar a terra. Aí ele cria a terra e de lá ele desce. E vai vir a viração do dia visitar o jardim. Deus sai de lá e vai para o jardim. Aí do jardim o homem peca, ele volta. O que ele faz depois? Ele vem através do homem e começa a lidar com Abraão. Aparece nas estrelas, fala com Abraão. De repente ele desce um pouquinho mais. Aí vem para o monte, fala com Moisés. Do monte para a nuvem. E vai descendo, Deus descendo. De repente ele está no tabernáculo, é o único Deus itinerante da história. Começa a cair com o povo. Do tabernáculo para a arca, da arca para o Santo dos Santos. E se você quiser descer mais, Eliseu está morto, só tem ossos. Alguém está fazendo um enterro, de repente vem um perigo, joga um corpo do morto na primeira tumba aberta. Acha o quê? Os ossos de Eliseu. Bate lá e ressuscita. Deus estava nos ossos de um profeta no centro da terra, dentro de um túmulo. Desceu demais. Aí vem Jesus. Ele vem dentro do ventre de uma mulher, vai para uma estrebaria. A estrebaria, ele aparece no templo com 12 anos. Do templo ele vai de novo para a rua, aí sobe para o monte. No monte se transfigura. Da transfiguração ele vai para o templo. Do templo ele vai para a rua. Da rua ele vai para o túmulo. Do túmulo ele vai para a glória. Ele faz o caminho de Deus todinho para mostrar que é Deus. É fantástico isso. Coisa linda que é Jesus. No grego tem duas palavras para profeta que eu acho muito interessante. Escuta isso aqui, ó. Mantique. Quem que é o mantique? É o visionário, o profeta que enxerga no futuro. Mas também tem o profetes, aquele que é o profeta, simples. Só que a palavra mantique tem uma parente próxima dela extremamente perigosa. Mantique era a palavra mais usada no grego para profeta. O homem que vê, o homem da visão. Só que a palavra para louco em grego é manique, daí vem manicômio. É só tirar uma letra, tal. Tirou aquela letra, pronto. Você não sabe mais quem é o profeta e quem é o louco. Nos púlpitos de hoje a gente tem muito manicômio, pouco mantique. Meu Deus. Como a gente precisa redescobrir o Pai soberano acima de tudo. Você mencionou que viu que a escola cresceu, né? E o Roger o considera como mentor dele. Conta pra gente um pouquinho dessa parceria, dessa amizade entre vocês e como foi que nasceu a escola no seu coração também. A Roger sempre foi um amigo, a gente se conheceu, eu estava recém-chegado do campo missionário e tal, e sempre vi no Roger um desejo, um amor muito grande pelo foco da adoração, tanto que eu coloquei isso na minha apresentação que eu fiz no livro dele. Então eu acho extraordinário essa paixão que ele tem pela adoração, mas eu via alguns reflexos, pequenas coisinhas, é o olhar de mestre. Aí fomos conversando e à medida que vai conversando vai aparando as arestas e foi surgindo essa coisa meio que um sonho, né? E o sonho hoje vai tomando forma e aí assim, a gente foi uma troca. Ele entrando com toda essa bagagem que ele tem do marketing, da mídia e eu colocando insights de teologia e quando foi ver deu essa coisa que cresceu e virou esse movimento aí bonito, né? Escola de Adoração.
Com certeza. E hoje na aula nós tivemos assim uma instrução de como nos sentir amados verdadeiramente. E uma frase me chamou a atenção. Você colocou assim: vivemos num mundo de órfãos. O que significa viver num mundo de órfãos hoje dentro de uma igreja? Aí é triste, porque é você abrir mão de ter essa relação com o pai. Porque o pai, continua vivo e nada pode pará-lo. Mas eu me sinto órfão, então eu fecho as portas da relação. É como se Deus estivesse me oferecendo tudo o que Ele tem, mas eu não quisesse isso. Eu quisesse de alguma forma outro tipo de pai. Para mim, a frase que fica nas entrelinhas da história do filho pródigo é uma só: até onde você iria sem seu pai? Andar sozinho é um problema sério. Nossa sociedade é de órfãos, de filhos que não é que eles perderam o pai, mas eles não querem esse pai. Esse é o problema. Seria o Pai maior, o nosso Senhor Jesus. Hoje nós vivemos uma realidade aqui no Brasil em que se pede muito e se atribui pouco à adoração. Eu vejo que a adoração na igreja hoje é mais focada naquilo que você pode receber e não naquilo que você pode dar. Qual a sua opinião sobre isso e qual a dica que você daria para os ministros de louvor hoje? Eu penso o seguinte: nós damos muita ênfase ao Deus que dá, mas pouca ao Deus que ajuda a ser. Esse é o problema. Não é que Deus vai nos dar muita coisa, Ele quer nos ajudar a ser. Eu acho que a única coisa que eu diria hoje a qualquer ministro de louvor ou qualquer pessoa na igreja é que tenha coragem de se lançar na relação com o Pai de peito aberto. Deixar Deus ser Deus. Simples. Porque à medida que eu reconheço que eu não sou nada, que eu preciso de Deus e que eu tenho que me abrir nele numa relação profunda, eu vou soltando as minhas amarras, eu não vou trazendo bagagens, nada disso. É simplesmente deixar. É o que acontece com Moisés na sarça. Deus fala: tira a sandália dos pés. Sandália é uma borracha que a gente criou para nos proteger de bactérias do solo. Portanto, é um tipo de proteção. É como se Deus estivesse dizendo: jogue fora as tuas bagagens, proteções, vem na minha presença, pisando no meu chão, correndo o risco de morrer. Ser cristão é aprender a morrer. É se entregar e deixar que Ele cuide de você, né? E você também pode ouvir um pouquinho mais sobre o Alan Brizotti na Rádio Transmundial. Conta pra gente um pouquinho o seu trabalho e com essa equipe maravilhosa. A Transmundial é uma espécie de rádio, missão, né, muito forte. E eu estou trabalhando com eles assim, uma parceria nos congressos que eles têm. Tem um congresso muito bom, é o Congresso de Teologia da Transmundial, que tem hoje os palestrantes são o Luiz Saião, o seu Shed, Nelson Bomilcar, Itami Neves, que são meus mestres, homens que eu admiro muito, o diretor da rádio, o pastor José Carlos. Então eles me deram essa oportunidade, eu falei agora em Goiânia, num seminário deles. Então para mim é fantástico estar com esse pessoal, que é um pessoal que trabalha muito com aquela Rota 66, que o foco principal é comunicação do evangelho dentro do texto bíblico, extremamente biblista, focado no texto e passando a verdade do evangelho. E é isso que mais me encanta nesse movimento que eu hoje tenho a honra de fazer parte aí. Que bacana. E agora você vai deixar os seus contatos. Se o pessoal precisar entrar em contato com você, te chamar para ministrar, fazer algum seminário, como que eles te encontram? Eu tenho um e-mail, alanbrizotti@hotmail.com, um L só, A-L-A-N de navio, e Brizotti é B-R-I-Z-O-T-T-I, @hotmail.com, ou telefone 62, o código 8120 8031. É isso aí. O Twitter e o Facebook você encontra aqui embaixo e você pode contatá-lo, adicioná-lo, conversar e saber um pouquinho mais sobre o ministério do pastor Alan, que também é teólogo, poeta, enfim. Conheça, seja abençoado e a Escola de Adoração continua. Você é nosso convidado.